Feliz com a oportunidade. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero pedir que vocês intercedam por mim. Minha garganta não está muito boa, né? A gente que trabalha com criança sofre um pouquinho. Essa semana eu tive uma raiva, estava dizendo aqui para as meninas, que eu fui dar uma palestra para as crianças. Fui dar uma palestra para as crianças e a gente vai, fica rouca, sofre. Aí eu fui dar uma palestra para as crianças e falei sobre a vida de Davi. Quando chegou na parte do gigante, eles me chamaram de Golias. Né? É você! Muito lindo, mas é tudo para a honra e glória do Senhor, né? Então, orei pela minha garganta. Eu estou muito feliz com Deus por essa oportunidade, quero louvar a Ele. Quero dizer que se você está aqui essa noite é porque Deus quer falar algo muito importante ao seu coração. Não simplesmente para você ouvir, mas para você fazer diferença. Para você ser transformado, né? Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus e temos a oportunidade de aprender da palavra de Deus, essa é a função, essa é a finalidade, essa é a palavra que eu quero dizer. É a nossa transformação e a nossa ação em cima daquilo que nós estamos aprendendo. Hoje a gente vai falar sobre sendo e fazendo discípulos. Então, quando eu enxerguei, eu não sei se vai atender às expectativas, mas quando eu vi esse tema, me veio muita coisa. Mas como a gente não tem tempo para falar sobre tudo, nós vamos trazer aqui algo que vai ser imprescindível, relevante para nós, né? Como uma palestra básica sobre esse tema. Antes do Thalisson, esqueci teu nome. Antes do Thalisson passar, eu queria saber de vocês o que vocês entendem sobre ser discípulo, primeiramente. Se alguém puder me dizer. Quando você escuta a palavra discípulo, ser discípulo, o que você entende? Alguém gostaria de falar? Seguidor. Mais alguma coisa? Disciplina. Mais nada? Pronto, passa aí. Vamos ver aqui algumas. Eu trouxe aqui de início duas definições sobre o que é ser um discípulo. Uma do dicionário e outra de um autor desconhecido, né? Aprendiz, aluno, receptivo a ensinamentos. Então, aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. O autor desconhecido é carregar o mestre e seus ensinamentos dentro de si. Só que hoje a nossa responsabilidade de falar sobre ser discípulo, ela é muito maior do que qualquer discípulo, porque no mundo que nós vivemos hoje, existem muitas doutrinas, existem muitos caminhos enganosos, consequentemente muitos mestres e muitos discípulos por aí. Só que hoje, nós aqui, quando falamos a palavra discípulo, nós não somos qualquer discípulo, porque nós não temos qualquer mestre. Nós estamos falando de Cristo, de Jesus. Então nós somos discípulos dele e isso traz sobre nós um peso, uma responsabilidade muito maior do que qualquer discípulo possa ter em relação a qualquer mestre, porque o nosso mestre, ele é Jesus, certo? Então passa aí. E aí esse versículo tem tudo a ver. Eu poderia trazer vários versículos, mas eu trouxe um que tem uma palavra muito importante quando a gente fala de discípulo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem disse isso? 1 Coríntios 11:1. Então, quando Paulo disse essas palavras, ele estava passando por um momento complicado com essa igreja, a igreja de Coríntios, né? Era uma igreja que estava passando por diversos problemas em muitas áreas. E Paulo, ele veio e ele ensinou a palavra de Deus, ele reforçou diversos ensinamentos. E no capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, discípulo tem a ver com essa palavrinha aí, imitar. Imitação é você imitar a Cristo.
É você ser como ele é. É você pensar como ele pensa, fazer o que ele faz, receber e fazer tudo aquilo que ele disse que tem que ser feito. É isso que Paulo estava dizendo. E quando eu comecei a meditar, há muito tempo atrás, sobre esse versículo, eu pensava assim: mas Paulo está se achando, está pedindo para as pessoas imitarem a ele. Só que esse versículo aí, ele não é sobre Paulo, ele é sobre o Mestre, ele é sobre Cristo. Porque quando Paulo diz: sede meus imitadores, não é simplesmente imitador de Paulo, é imitador de Cristo. Porque Paulo era um discípulo e verdadeiro. Ele era imitador de Cristo. Então ele podia dizer: me imitem, porque eu imito a Cristo. E ele tinha uma convicção do estilo de vida que ele levava. Um estilo de vida que glorificava ao seu mestre. Por isso que ele tinha autoridade para dizer: pode me imitar, porque eu tenho convicção que eu sou um discípulo. As minhas atitudes dizem isso. Então, o discípulo tem convicção de quem ele é. Por isso que ele não tem medo de dizer que é discípulo. E ele não tem medo de se colocar como exemplo diante das pessoas. Porque ele imita a Cristo e ele pode ser referência para os outros. Amém? Até aqui? Passa aí, Thales. Mas nós vamos entender rapidamente, tem muita coisa ainda para a gente ver, como é que se nasce um discípulo. Como que nasce? Como começa esse coração de discípulo? Né? E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mateus 4, 19 e 20. Todos conhecem esse momento da vida de Jesus. Segundo momento que eu coloquei ali. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Então nós temos ali dois momentos. O primeiro momento, Jesus convocando os seus discípulos. Ele estava iniciando o seu ministério e ele estava convidando os seus discípulos. No segundo momento, existe ali uma palavra nova para a gente, que é Rabi. Alguém sabe me dizer o que é Rabi? Mestre. Muito bem, tem ali no slide, né? E isso tem tudo a ver com o nascimento do discípulo. Porque o discípulo, ele nasce primeiramente a partir de um convite. A partir de um convite que chega ao seu coração, que chega ao seu ouvido, que chega à sua presença. Diante do convite do Mestre Jesus, ser como ele. Então, quando eu falo que o discípulo nasce a partir de um convite, e eu já falei no início que nós não somos qualquer discípulos, mas nós somos discípulos do Mestre Jesus, aí muda tudo. Porque na Bíblia, quando a gente fala de Rabi, vocês já disseram, tem tudo a ver com mestre. Ele era o mestre, ele era o professor, ele era o maior. E naquele tempo ali, quando um rabi convidava alguém para segui-lo, essa pessoa já ia sabendo que ela tinha que ser como aquele rabi. Ela tinha que fazer e acreditar em todos os ensinamentos daquele rabi. Então, quando o rabi convidava alguém para ser discípulo e essa pessoa dizia sim, essa pessoa já ia sabendo que sobre ela tinha um peso de responsabilidade muito grande. Então, o rabi na cultura judaica era esse professor, era esse mestre, era conhecido como grande e ele era distinto dos demais. Ele era especial. Aí agora eu quero que você entenda uma coisa. Naquela época da cultura judaica, só Jesus era rabi? Só Jesus era rabi? Não. Aí é que tá. Existiam muitos rabis naquela época. Existiam muitos que eram doutores da lei, que eram maiorais da sinagoga. E esses muitos costumavam fazer isso. É do
do rabi, é do rabino na cultura judaica fazer isso. Ele tem as ideias dele e ele convida discípulos para comungar com ele naquelas ideias, e aqueles discípulos são convidados a fazer mais discípulos. Então isso era muito comum. Aí a pessoa pode ler a Bíblia e dizer assim: Jesus é só mais um rabino, Jesus é só mais um discípulo, só mais um mestre, como tantos outros. Só que o convite que Jesus fez a esses homens, Pedro, Tiago, etc., foi um convite que trouxe uma transformação radical na vida desses homens. Não simplesmente porque ele representava um rabi, mas porque ele era Jesus Cristo. Jesus não era só mais um rabi. Jesus era o Rei dos Reis, o Messias, o verdadeiro mestre. Seus ensinamentos não eram como os dos outros rabis. Suas palavras não eram vistas e enxergadas como as dos outros mestres. Suas atitudes não eram parecidas em nada como a dos outros rabinos. Jesus tinha poder. Jesus fazia sinais e prodígios. Jesus mostrava com atitudes aquilo que ele era. Ele era o Filho de Deus e ele provava isso com suas palavras, com suas atitudes, que ele tinha sido enviado por Deus e ele era quem ele estava dizendo que era. O Messias aguardado de todos. E a palavra nos revela, nos mostra que as pessoas sentiam isso. Então não é somente ele dizer que ele é o Filho de Deus, mas quando ele falava, as pessoas sentiam isso. As pessoas viam a diferença nesse mestre. Em meio a tantos rabinos, as pessoas sentiam poder quando se aproximavam de Jesus. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos. As pessoas eram curadas no seu interior por causa das palavras de Jesus. Quando ele se levantava na sinagoga para falar, todos viam que ele era diferente, que ele tinha autoridade. E isso faz total diferença quando ele diz aos discípulos, aqueles homens, né? Vinde após mim, me sigam. É muito sério isso. É muito sério. Então não se trata aqui de uma pessoa inteligente, não se trata aqui de um doutor, se trata do mestre, Jesus. Ele é o meu mestre e ele é o seu mestre. Você consegue entender a profundidade disso? Queria alguém que lesse, Mateus 7, 28 e 29, para confirmar isso que eu estou dizendo. Quem pode abrir e ler para mim? Alto. Mateus 7, 28 e 29. Entenderam aí? Eu quero repetir. Só o 29. Porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não com os escribas. Então aí fechou. O nascimento do discípulo de Jesus acontece quando você ouve o convite, quando você ouve o chamado do mestre, o considera superior a todos. E você tem consciência de que isso vai mudar a tua vida, porque Jesus, por ser quem ele era, convidava os homens não só para comungar de ideias, mas ele chamava esses homens para viver por algo muito maior do que simplesmente estava aparente. Jesus carregava dentro dele uma mensagem especial. E ele era o cumprimento da própria mensagem. Jesus não era só a mensagem, ele era o cumprimento dessa mensagem. Ele era a promessa. Então, quando ele convidou, o discípulo disse sim. Esse discípulo, ele tem que ter consciência de quem é o mestre que está chamando. Amém? Passa aí, por favor.
Outro momento. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Isso aqui é um outro momento. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6, do 67 ao 69. Isso daqui se dá um outro momento do nascimento de um discípulo. Esse discípulo, ele é convidado, ele ouve o chamado e ele diz sim. O segundo momento agora, e o mais importante, eu posso dizer com toda certeza, o mais importante, é quando ele ouve o chamado e ele é convencido dos ensinamentos do seu mestre. O que o seu mestre fala não lhe escandaliza e não lhe faz recuar, mas o que o mestre fala lhe faz querê-lo ainda mais. O que o mestre diz lhe faz permanecer ainda mais no caminho, acreditando que o seu mestre tem sim a palavra da verdade. Foi isso que os discípulos vivenciaram. Só que nem todos eles tiveram essa atitude que eu acabei de falar. Nesse momento aqui, o contexto era: Jesus estava dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava dizendo que ele era a própria salvação. Ele era tudo aquilo que a humanidade precisava. Ele era o Filho de Deus. E que para ter comunhão com o Pai, teria que passar por ele, teria que beber do sangue dele, comer da carne dele, ter parte com ele. Jesus estava dizendo: eu sou o mestre, eu sou a salvação. Diante daqueles discursos, nem todos os discípulos permaneceram. Muitos escribas e doutores da lei se escandalizaram e muitos discípulos desistiram desse caminho. Abandonaram a Jesus, abandonaram seus ensinamentos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que o verdadeiro discípulo, ele é convencido dos ensinamentos do seu mestre, primeiramente em relação à sua própria salvação. Ele reconhece que a sua salvação está em Cristo. Ele reconhece que no mundo pode ter muitas opções, mas que Jesus é o caminho e é quem ele diz que é. E aqui está o cerne do coração do discípulo. Porque se você não crê que Cristo ressuscitou de dentre os mortos, que ele tem no seu poder, que ele tem nas suas mãos o poder de salvação, que ele é o Messias que veio para resgatar o mundo, e você que já ouviu o convite não carrega essa convicção no seu coração, aí já barrou tudo na sua vida como discípulo. Porque você não tem como representá-lo, você não tem como falar sobre ele e alguma coisa acontecer. Você não tem como defender a palavra de Deus no meio daquelas pessoas que não são, que não conhecem a Cristo. Você não terá força diante do pecado, porque essa convicção de salvação não vai encher o teu coração para que você possa se desviar do mal, crendo que Jesus tem a vida eterna e que ela existe. Então, por mais que muitos ali estivessem desistindo, estivessem escandalizados com as palavras de Jesus, existiam os que ficaram. E eles ficaram por quê? Porque eles creram. Mas eles creram em quê? Tu tens as palavras da vida eterna. O discípulo, ele reconhece que em seu mestre está a salvação da alma dele. E eu quero perguntar para você hoje, nessa noite: o que é que pode ser mais importante para você do que a sua salvação? O que pode ser mais importante para você do que a sua alma? O discípulo, ele entende que a sua salvação e a sua alma
está em Cristo. Cristo é o nosso mestre. Alguém pode ler para mim? João 6, do 53 ao 60. Rapidamente. Vamos participar, certo? Jesus estava dizendo: eu sou a salvação. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eu posso te dizer, eu posso te falar aqui, te perguntar: será que nós hoje, como igreja, como discípulos de Jesus, será que nós, quando você olha para a igreja no geral, será que nós temos resistido às influências, ao pecado, carregando essa mensagem dentro do nosso coração? Até que ponto nós carregamos essa mensagem dentro do nosso coração, que a solução está em Jesus? Até que ponto nós temos essa mensagem dentro de nós para resistir o mal, para continuarmos com a nossa vida diante da presença de Deus como discípulos? Isso aqui é o cerne do coração do discípulo. Porque se você não crê que Ele é quem Ele diz que é, a salvação para você em primeiro lugar, você não pode avançar na fé. Não tem como você avançar. Você finge que está na fé. Você na verdade finge que é um discípulo. Todo mundo olha para você e diz que você é um discípulo, mas dentro do teu coração existem coisas que não combinam com a vida de um discípulo. E essas coisas estão aí dentro porque você não zela nem pela sua salvação. Porque se nós cremos que Jesus nos deu uma vida diferente, Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Ele é o alimento que eu preciso, e Ele é tudo que eu preciso, e Ele é a salvação da minha alma, e eu preciso beber do sangue, eu preciso comer da carne dele, porque ainda nos corrompemos e não vivemos uma vida verdadeira de discípulo, de convertidos, de entregues. É porque nós estamos falhando em uma das principais coisas do caráter do discípulo: a convicção de fé em Cristo. É por isso que eles desistiram. É por isso que eles eram discípulos e eles desistiram. E eles disseram o quê? Duro é este discurso. Porque Jesus trouxe uma mensagem dura mesmo. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele disse: a porta é estreita. Então, quando uma pessoa fala isso e ela diz que ela é a salvação, eles acharam duro esse discurso. É duro seguir a esse mestre. É duro seguir a esse Jesus. O discurso dele é difícil. Então eu não creio que ele é a salvação. Então eu não permaneço nesse caminho. Eu não permaneço com esse mestre. Então nessa noite eu quero que você reflita sobre isso. Como está a tua convicção em relação a Cristo? Você crê que Ele realmente é tudo? Você crê que Ele ressuscitou? Que Ele tem poder para salvar? Que Ele quebra e quebrou o jugo que está sobre as nações? Você tem essa crença dentro de você?
ouvir o convite, receber a Cristo, ser salvo em primeiro lugar por Ele. É o coração do discípulo. A partir daí, as coisas começam a acontecer. Porque se eu recebi a Cristo, eu recebi a sua salvação, agora eu tenho que ter uma vida transformada. Agora eu preciso ter convicção da nova vida que em Jesus eu recebi. Abandono das antigas convicções e práticas que desemboca em um novo estilo de vida. Alguém pode ler? Lucas 19, do 1 ao 10, para a gente entender melhor. Nós recebemos a salvação, cremos que Ele é a nossa salvação. E agora a gente vai viver uma transformação de vida. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo pequeno, de pequena estatura, não conseguia, por causa da questão. Assim eu corri diante e subiu uma figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém estou aqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que entrou na casa de Zaqueu nesse dia, que o texto fala lá no final? Salvação. Quem é a salvação que eu acabei de falar? Jesus. Zaqueu mudou o seu estilo de vida. Ele mudou aquilo que ele era acostumado a fazer. Ele mudou a sua forma de pensar. Antes ele era cobrador de impostos. Então nisso ele cometia muitos erros, enrolava muitas pessoas. Mas quando Jesus disse: convém que eu vá até a tua casa hoje, e ele teve esse momento com Jesus, o que é que o texto diz que ele fez? Que ele vai devolver tudo que ele pegou, e ele vai restituir aqueles que ele enganou. Isso é a atitude do discípulo. Isso é ser convencido dos ensinamentos. Isso desemboca num novo estilo de vida. Então não existe essa de a gente querer seguir a Cristo e querer continuar com o mesmo estilo de vida. Não existe isso. E não existe também isso de a gente querer seguir a Cristo, querer seguir a Jesus, querer ser discípulo dele, ter algumas coisas em nossa vida transformadas, mas a gente abre exceções para outras. Deus pede que eu mude, que eu seja transformado, mas quem sabe isso daqui pode. Mas quem sabe isso daqui não seja tão errado. Mas quem sabe isso daqui eu posso não me prejudicar tanto. Não é isso que a palavra mostra pra gente. A palavra mostra as pessoas que receberam a Cristo, elas receberam uma mudança radical no seu estilo de vida. E não foi somente Zaqueu, mas a mulher adúltera, que cometia pecados imorais, que era adúltera. Ela ouviu dos lábios de Jesus o quê? Vá e não peques mais. Eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Ou seja, eu perdoo, eu não te condeno, mas mude o seu estilo de vida. Seja discípula. Ele encontrou a mulher samaritana, uma mulher que já tinha tido vários maridos, e ele se revelou àquela mulher. E aquela mulher foi um testemunho para todas as pessoas de sua cidade, de uma mulher que foi curada,
que foi transformada. Ela correu, voltou para o lugar onde ela morava e ela disse: vinde e vem ver aquele que me disse tudo quanto eu tenho feito. É ele o Messias, é ele o profeta. E pelo testemunho dela, muitas pessoas foram transformadas. Vou repetir, pelo testemunho dela, ela vivenciou algo que fez com que o estilo de vida dela mudasse. Isso é testemunho. Por que não falar de Saulo, o perseguidor? Você tem ideia do que é isso? Ele era perseguidor, assassino, consentia na morte dos cristãos. Mas quando ele encontrou a Cristo no caminho de Damasco, ele se tornou o quê? O perseguido. O perseguidor se tornou perseguido. O homem cheio de fúria, de razão, de conceitos, se tornou perseguido. O testemunho de Cristo, ele mudou radicalmente o seu estilo de vida. E tantos outros passaram por essa experiência. O discípulo ouve a voz do mestre. Ele crê que o mestre é a salvação. E ele é transformado num novo estilo de vida. Então não tem como a gente servir a dois senhores. Ou a gente decide ser discípulo de Cristo, ou a gente não é o discípulo de Cristo. Ou a gente transborda esse ser discípulo nas nossas atitudes, ou a gente não transborda o ser discípulo nas nossas atitudes. E é visível. É visível. Pode passar, Thales. Como é a vida do discípulo? Não é só de ouvir ensinamentos, mas é de praticar os ensinamentos. Eu falei no início que Jesus é o Rabi. E eu falei que ele não é qualquer Rabi. Ele é o verdadeiro mestre, o Filho de Deus. Aquele que carrega uma mensagem, e a mensagem da verdade. Então, o chamado de Jesus a alguém não é qualquer pessoa chamando. Você tem que ter convicção daquilo que você fez no dia que você recebeu a Jesus. Você tem que ter convicção da vida que você disse que queria viver. Convicção da responsabilidade que veio sobre você quando você disse sim, eu quero te seguir. Da responsabilidade que você assumiu diante de Deus e diante das pessoas. De ser um discípulo. Você não pode viver do jeito que você quer. De qualquer maneira. Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa muito especial para mim. Que sempre me aconselha quando eu preciso. E eu queria muito algo. E eu disse para ela assim, mas por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso fazer isso? Por quê? Por que não? E ela disse para mim assim, porque você é discípula de Jesus. Para o discípulo de Jesus não existe por que não. Existe fazer o que ele pede para ser feito. Existe cumprir as palavras dele. Você não é qualquer pessoa. Você não pode viver de qualquer jeito. Como se você fosse qualquer um. Você é discípulo de Jesus. Você tem um padrão a seguir. A Bíblia é o padrão a seguir. Os ensinamentos de Jesus é o padrão para nós. E nós precisamos ter consciência dessa realidade. A primeira coisa que nós temos que viver na nossa vida como discípulo é a renovação do nosso entendimento. Quando nós somos alcançados por Ele, quando nós ouvimos as palavras dEle, nós não vivemos mais da nossa maneira de viver. Nós não vivemos mais do mesmo jeito. Nós não pensamos mais do mesmo jeito. Nós somos restaurados na nossa forma de viver, de pensar em primeiro lugar. Na nossa mente, nos nossos sentimentos, no nosso coração. Essa palavra é muito conhecida, Romanos 12.
fala sobre o culto racional. Alguém pode ler para mim, rapidinho? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Outro já abre em Tito, porque eu quero ler essas duas referências. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da nossa mente. Lê Tito. Não inculque jovens de justiça, não odeiem péssimos, mas seguras em misericórdia, o sabor mediante o lavar, a regeneração e renovação do Espírito Santo. Ele está falando de sermos lavados pela regeneração do Espírito Santo. Regeneração é nascer de novo. É ter uma nova vida, uma nova forma de viver. Então você não pode entrar na faculdade e se amoldar ao padrão da faculdade. Você não pode andar no seu trabalho e comungar de coisas que o seu trabalho diz que você tem que fazer. Você não pode ser na igreja uma coisa, mas quando você está com seus amigos e eles te chamam para assistir certas coisas, você vai e se amolda àquele momento. Você não pode fazer isso, porque você é discípulo. E quando nós somos discípulos, o nosso entendimento ele é renovado. Nós não temos nem lembranças da nossa antiga vida, nem vontade de voltar à nossa antiga vida, porque houve uma renovação na nossa mente, e isso é muito forte. A maneira do ser humano pensar define tudo sobre ele. Quem ele é, as suas atitudes. Então a renovação do entendimento ela acontece na vida do discípulo. Outra coisa, a santidade está ligada com o testemunho de vida. Muitas pessoas dizem: Deus conhece meu coração, Deus sabe do meu coração. Eu não fiz isso. Deixa eu falar, Deus sabe quem eu sou. Não é bem assim com o discípulo. Com o discípulo nós temos um exemplo a dar. Nós carregamos uma mensagem. Então, onde eu ando, se as pessoas sabem que eu sou discípula de Jesus, tem uma responsabilidade sobre mim de representá-lo. E isso tem tudo a ver com tudo sobre mim. Na maneira como eu falo, nas minhas escolhas pessoais, na minha forma de vestir. Eu preciso ser discípulo em tudo isso. Representar Jesus em todas essas coisas. Na minha vida não pode haver motivo para vergonha. Eu não posso ser discípula de Jesus, andar com uma Bíblia e escandalizar as pessoas. E ser motivo de chacota, de vergonha, de brincadeira. Eu não estou envergonhando a mim, nem escandalizando a mim. É a mensagem que eu envergonho. Se eu estou na escola e as pessoas sabem que eu sou de Cristo, e as pessoas têm que saber que eu sou de Cristo, eu preciso estar lá e ser discípula. E ter cuidado nas minhas atitudes, no que eu falo, no que eu faço, no que eu vou concordar, no que eu vou discordar. Até isso eu preciso lembrar de Jesus. No que eu vou concordar, no que eu vou discordar, glorifica a Cristo? Eu vou ler Hebreus 12 para vocês. É algo que eu carrego comigo, na minha vida. Isso é muito sério. Eu sei que alguns podem estar com sono, mas você pode repreender o sono, porque eu sei que Deus quer falar com você. Deus quer dar crescimento. Deus quer dar um choque de realidade em nós. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E somente os discípulos vão permanecer de pé. Você sabia disso? Só os discípulos vão permanecer de pé. Da forma como o mundo anda, Thales, da forma como o inimigo ele tem agido,
ele tem influenciado, ele tem enganado de uma maneira tão sutil que se você não for discípulo, você vai se deixar levar. Quando você vê, você já caiu. Zele pelo testemunho de vida que você conquistou em Cristo. Diz assim a palavra em Hebreus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de... desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Estamos arrodeados de testemunhas. Você pode não achar que é verdade. Você pode achar que esse peso é só para o pastor, é só para o missionário, é só para o Tiago, que é o líder, ele que tem que ser testemunho, ele que tem que ser bem casado, ele que não pode tropeçar. Ele é ele, você é você. E existem nuvens de testemunho ao seu redor também. E o pecado tenazmente te arrodeia também. Então o discípulo, ele não se embaraça com certas coisas. Jesus era o Filho de Deus. Nós fomos chamados para imitá-lo. Ele foi levado ao deserto. Quando chegou lá, ele caiu. Verdade? Não. Você foi chamado para ser como Jesus. Você vai enfrentar tentações como discípulo. Você vai enfrentar situações de ciladas. E o que você vai fazer? Você vai ser como Cristo. Você vai resistir como ele rejeitou as ofertas do inimigo ali no deserto. Ele fez isso, não é porque ele era fraco, não. É porque ele precisava passar por tudo aquilo que nós estamos passando, para que ele levasse a minha dor e a sua dor e o meu pecado e o seu pecado por completo. Então, se ele resiste ali no deserto, é para mostrar para mim e para você que nós também podemos ser discípulos e resistir e sermos exemplos e termos um bom testemunho. Eu vou pular, senão não dá tempo. Maturidade. Alguém lê Hebreus 5, 13 e 14. Rápido. Renovação do entendimento, testemunho, maturidade. Alto. Que essa aí é forte também. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Calma, vai dar certo. Ele está falando aí de você crescer como um discípulo. De você não se alimentar eternamente do leite, mas ter um alimento sólido. O que é que isso significa? Você é discípulo, foi renovado no seu entendimento, você carrega um testemunho, você precisa crescer. Crescer na sua vida espiritual como discípulo. Crescer naquilo que você é com Deus. Na oração, você precisa orar como discípulo. Você precisa resolver suas questões na oração. Depender de Deus em oração. Você precisa amar as Escrituras e não simplesmente amar, mas você precisa se dedicar a ela e manejá-la bem. Você não pode jogar a responsabilidade de conhecer a palavra, de manejar bem as Escrituras, de conhecer a Bíblia, só em quem prega, em quem tem ministério, em quem está à frente. Você é discípulo. O discípulo, ele sabe a palavra. Ele ora e ele conhece e ele fala dela para as outras pessoas. Certo? Obediência às figuras de autoridade. O discípulo, eu estou falando do caráter do discípulo. Antes da gente entrar na questão rápida de fazer discípulos, porque o tempo já se passa. Obediência às figuras de autoridade. O discípulo, ele tem isso no seu caráter. Ele não é rebelde. Ele não é solto, mas ele obedece às suas figuras de autoridade. E pode ser quem for. Pai, mãe, patrão, pastor, líder. O discípulo, ele é irrepreensível no seu caráter, em todos os aspectos.
em todos os aspectos. Dos pontos que eu não falei ali, reconhece a Deus como fonte de sua força. Esse trecho aí, essa referência aí que eu coloquei, se eu não me engano, foi o momento em que Pedro negou a Cristo. E Pedro, não foi o momento que Pedro negou, na verdade foi o momento que Cristo disse que ele iria negar, né? Esse é o momento. E Pedro é um discípulo interessante porque ele era muito espontâneo, muito dado na sua paixão por Deus, no seu amor por Deus. Mas ele tinha um problema. Ele achava que ele nunca ia cair, talvez. Ele achava que ele nunca ia negar o mestre. Ele achava que ele amava o mestre acima de tudo e que ele jamais iria ser capaz de decepcionar. Então o discípulo, ele precisa ter consciência de que Jesus, de que Deus é a força dele para ele continuar de pé. Então tem muita gente que é discípulo e acha que é influenciável, jamais vai cair, jamais vai cometer um erro. E ser discípulo não é isso. Você é discípulo no seu interior, na sua busca por agradar a Deus, na sua luta por agradar o coração de Deus, por representá-lo na terra. Mas o tempo todo você reconhece a sua fraqueza e você reconhece que precisa vencê-las em Deus. Então ser discípulo não é simplesmente não ter fraqueza. Ser discípulo não é ser super-herói. Não é ser invencível. Não é ser o pregador, a missionária, que nunca vai cometer erros. Não é isso. Mas é olhar para Cristo, pedir ajuda no tempo oportuno. Se cair, levantar. Isso é ser discípulo. Esse é o caráter dos discípulos. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida? Até aqui, gente, nós estamos vendo o que é ser discípulo. Tudo isso que nós estamos vendo aí precisa externar. Precisa ser colocado para fora. Por isso que eu coloquei esse versículo aí. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós poderíamos falar de muitas coisas aqui do que é ser discípulo. De integridade, de mentira. Mas nós não temos tempo para isso. Então o que eu quero que você entenda é que ser discípulo é ser como Cristo e dar frutos. Você precisa dar frutos. Pode falar, Tiago. Cara, só um complemento em relação a esse experiência, a segunda vontade. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, existem dois extremos. As pessoas são completamente desapegadas de figuras de autoridade. São pessoas que acham que não existe figuras de autoridade na igreja e que as figuras de autoridade que eles conhecem, eles não respeitam. E aí gera uma certa, como é que eu posso dizer, gera desrespeito, etc. Mas são as pessoas que não aceitam liderança. Geralmente, as pessoas que eu conheci nessa trajetória, geralmente caminham para serem desigrejadas. Desigrejada é a essência daquela pessoa que não quer ter liderança sobre ela, e aí vai ver o cristianismo, self-service, né? Vamos sozinho. E aí tem o outro extremo. Qual é o outro extremo? São aquelas pessoas que transformam as figuras de autoridade na igreja como se fossem generais no exército. Sim. Nas amizades que a gente faz por aí afora, a gente ouve muito relato de pessoas cujo pastor não é um pastor, mas é um chefe. Sim. É uma pessoa que cobra, briga, é chato, aquela coisa toda, e nunca chega para ninguém para falar assim, como é que você está? Falar apoio, falar suporte, para distribuir a boca, aquela figura de cobrança. Então é algo muito mais próximo do chefe, Sim. do sargento, por exemplo, com todo respeito. Mas muito mais próximo disso, né? De um tirano, digamos assim, do que de uma figura de autoridade bíblica. A figura de autoridade bíblica não é um chefe, né? É algo como se fosse um pai, um irmão mais velho, uma pessoa que vai amar você, vai brigar com você quando necessário,
E que você vai dever obediência, não por medo, mas por respeito. Que eu acho que é o grande desafio. É você obedecer, não porque você tem medo da pessoa, mas porque você respeita a quem ela é. Eu acho que isso aí é dois extremos que às vezes que é muito difícil encontrar um equilíbrio. O discípulo, ele precisa ter sabedoria quando ele vai lidar com as figuras de autoridade, principalmente dentro da igreja, né? Porque a palavra diz que toda autoridade ela foi constituída por Deus. Então nós, como os discípulos, não podemos sermos rebeldes e passar por cima de ideias cuja última palavra Deus não deu a nós, né? Então decisões dentro da igreja Deus não deu a mim, Deus não deu a você, Deus deu ao representante que ele levantou naquela igreja. Mas o discípulo, ele tem uma intimidade com Deus, né? Oi? O discípulo, ele tem uma intimidade com Deus. Ele ora e ele resolve os conflitos dele em oração. Então, você não vai passar por cima de ninguém, mesmo que o seu líder não seja o mais ideal que você queria. Mesmo que ele não seja um líder acolhedor, amoroso, que você queria que ele fosse. Existe uma figura de autoridade que você não pode passar por cima. Então, se você precisa que algo aconteça em seu favor e esse líder não concorda, a primeira coisa que você precisa fazer é orar, porque Deus, ele muda os corações. Ele muda o coração dos líderes. Eu já vivenciei isso na minha vida. E quando Deus estabelece uma autoridade, querendo ou não, de alguma forma, é uma proteção para a sua vida. Eu carrego isso na minha vida. Nem se eu tivesse um líder ruim, carrasco, eu não passaria por cima dele. Eu lutaria em oração, eu conversaria, eu mostraria meu posicionamento, mas a última palavra seria dele. Eu não iria passar por cima. Eu, Ana Carla. Então eu posso tentar conversar até o fim, orar, pedir a Deus. Se é algo que Deus está falando comigo, e eu tenho certeza que Deus está falando, Deus vai mover o coração do meu líder. E eu também não ficaria desigrejada. Dependendo da situação, eu poderia ir para uma outra igreja que me desse a liberdade que eu estou querendo. Eu faria isso, né? Mas afrontar a figura de liderança não, tá bom? Como o tempo está avançado, vamos passar para a questão do fazer discípulos. Agora a gente é discípulo. Fomos transformados no nosso caráter, recebemos essa mensagem e agora a gente tem uma missão, tá certo? E eu coloquei esse texto porque é o texto mais conhecido quando a gente fala de fazer discípulos, da grande comissão, tá certo? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesse momento aqui das Escrituras, Jesus estava dando as suas últimas orientações aos discípulos. Agora que eles eram discípulos, que eles tinham passado esse tempo com Jesus e foram transformados na sua maneira de viver, a palavra diz que eles tiveram um entendimento aberto para compreender as Escrituras. Jesus estava os chamando para fazer discípulos, né? E a gente pensa, algumas pessoas, que aí é o primeiro momento da missão. É onde Deus mostra que Ele de fato tem uma missão para alcançar as nações. É aqui. Só que não. Pode passar aí, Thaleson. A missão de Deus, ela começou muito tempo. O tempo todo, Deus revelou na Bíblia Sagrada que Ele tem uma missão. E que essa missão envolve todas as nações, todos os povos. Não somente aqueles discípulos, mas a missão de Deus, ela envolve todas as nações. A missão que Deus tem, ela é universal.
E o discípulo precisa entender isso. Não é só ser transformado no seu caráter, nas suas atitudes, no seu amor a Deus, na sua aceitação a Cristo e ser salvo. Ele precisa ter consciência que Deus tem uma missão e que ele é parte dessa missão. A missão de Deus começa lá no Éden, quando ele criou todas as coisas. O homem e a mulher. E a orientação de Deus é: frutificai-vos, enchei-vos a terra. Mas quando o homem e a mulher entram em crise, ou seja, eles caem, Deus já começa a revelar ali a solução para o que caiu. Alguém lê aí rápido Gênesis 1, 28. Rápido. É a promessa que Deus faz lá no Éden. É a missão de Deus sendo revelada. Tá certo? E Deus abençoe e disse: É 1,28 aí, é? Certo. É o 3,15. Não, pode ler esse daí também. Tá errado não. E Deus abençoe e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai. Uhum. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O desejo de Deus é que eles frutificassem, é que eles aumentassem. Então, desde o início, Deus tem esse chamado, esse povo numeroso, esse convite a multiplicar, a aumentar. Só que no 3,15, depois da queda do homem, ele fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a promessa de Deus para a missão, a missio Dei, que é a missão de Deus, começou no Gênesis. Quando o homem e a mulher caiu, estendeu esse pecado para a raça humana e ele falou que viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente como um golpe letal. Ele acabaria de vez com esse pecado, com esse inimigo. E esse descendente é Cristo, sendo exposto aqui em Gênesis. Depois dessa promessa, ela é fortalecida, a missão de Deus continua sendo fortalecida, lá na promessa feita a Abraão, em Gênesis 12:3, quando Deus chama Abraão e diz que vai abençoá-lo sobre todos os povos da terra. Ele está reafirmando a promessa, ele está dizendo que tem um povo, que esse povo se multiplicou e que envolve todas as nações. Vocês estão entendendo? Não vou ler esse versículo. Depois se reafirma de novo com Moisés no Êxodo, quando o povo está sendo oprimido no Egito. Um novo governador é levantado. Esse governador, ele não conhece a Deus. O povo passa a sofrer. E o que é que acontece? Deus liberta o povo do Egito, coloca o povo em peregrinação. E no capítulo 19, 5 e 6, ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, o povo adquirido. Deus está levantando um povo que vai ser representante dele diante de quem? De todas as nações da terra. Deus está reafirmando de novo a mesma promessa para Moisés. A história da Bíblia, ela é uma só. Depois Deus reafirma de novo a mesma promessa lá em Davi, quando ele diz em 2 Samuel 7, Davi quer construir um templo para Deus. E Deus não permite Davi construir o templo, porque Deus fala para ele que um que vem dele que vai construir é Salomão. Mas o final da promessa é o quê? O seu trono durará para sempre. O seu governo não terá fim. Ele está falando de Cristo de novo, a raiz de Davi, que estabelecerá um governo, e é sobre quem? Todas as nações da terra de novo. Deus reafirma a promessa de novo, a mesma. E aí o que é que acontece? Esse eu quero que alguém leia para mim, Lucas 2, 29 ao 32. Ele levanta Cristo como a solução de novo de reconciliação de Deus e as nações da terra novamente. Pode ler aí para mim, por favor, bem alto. Ó
Pode prestar atenção. à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória de Israel. Todos os povos de novo. Essa salvação que Simeão estava vendo e ele estava dizendo: pode me levar, eu já posso morrer, porque os meus olhos estão vendo a salvação, e ela é luz dos gentios, é luz para todos os povos. Era o menino Jesus sendo apresentado ali com José e Maria. Nós estamos não vendo agora simplesmente uma promessa, nós estamos vendo a concretização da promessa, não a concretização total, mas a encarnação da promessa em Cristo, luz dos gentios para todas as nações. E agora ele não queria salvar somente Israel, mas agora os gentios, todas as nações estavam ali tendo a oportunidade em Cristo de serem reconciliados com Deus. Para terminar essa questão da missão de Deus, a concretização, qual é o final da história? É Apocalipse 7, 9 e 10. Alguém lê para mim bem alto. Pode ler bem alto. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. Aí nós temos gente de todo o povo, tribo, língua e nação, como Deus sempre quis, e eles estão diante do trono, com palmeiras nas mãos, vestes brancas, salvos, dando glórias ao Cordeiro. É o final da Missio Dei, a missão de Deus. O discípulo de Cristo, ele entende isso aqui. Ele entende que fazer discípulos não é uma opção se ele quer ou não, ele precisa fazer, porque ele é o discípulo. Deus tem uma missão, ele conhece a missão e ele precisa cumprir a missão. Isso aí é a Bíblia todinha, do começo ao fim. A Bíblia é uma história só, história da redenção em Cristo, que levou todas as nações diante do trono do Cordeiro. Esse é o final da história, essa é a missão de Deus. Pode passar. E aí Jesus sobe aos céus, dá suas últimas orientações aos discípulos e nasce a igreja de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Daí a recomendação de Jesus para os discípulos, que leva ao cumprimento da missão que eu acabei de mostrar. E é o nascimento da igreja primitiva. A igreja que não se restringe às quatro paredes, mas a igreja, as pessoas. A missão é da igreja. Deus nos deu essa missão. Nós que somos discípulos salvos e alcançados, nós carregamos a missão da evangelização de todas as nações da terra. Nós é que vamos cumprir isso. A missão de Deus, nós vamos realizá-la. Ele deu a nós. Não é o prefeito, não é o pastor, não é uma pessoa só, não é o presidente, não. É a igreja que vai trabalhar, que vai se esforçar, que vai se doar, que vai alcançar, que vai buscar, que vai aconselhar, que vai pregar, que vai orientar, que vai cuidar, para que naquele grande dia todas as nações estejam diante do trono do Senhor. E o discípulo, ele é parte da igreja. Então não existe da missão ser feita só por mim ou por alguns. Todos os discípulos precisam ser engajados nessa missão. Alguém lê aí para mim? Vou já terminar, faltam 5 minutos. 1 Coríntios 12, 27. É esse aí? 1 Coríntios 12, 27. Eu vou lá, ceia.
De novo, mais alto. Que eu me... Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Muito bem. Então, o que é que está dizendo aí? Que nós somos um corpo, nós somos a igreja e nós somos parte, nós somos membros dessa igreja. E cada um de nós tem uma função. Que função é essa? Uma função que vai levar ao cumprimento da missão de Deus que eu acabei de falar. Pode passar, Thaleson. Vamos ver só um vídeo, volta aí. Sobre isso. Tá aí na área de trabalho. Ô, Thaleson. Fazer discípulo. Olha a foto A filha sai minha foto de... Em breve elas vão se repetir, viu, queridos? Em breve, não falo por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo que habita em mim. Em breve teremos uma nova foto dessa. É sério. Foi meu envio para a Índia? Em breve teremos uma nova foto dessa. Menina, é só tu minimizar. Na frente tem. Vamos ver esse vídeo com atenção. Mas aí só não, tá? Pressão de som, cara. Tem som. Pressão de som. Tem alguém falando?